Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Amados, o diabo é cruel com aqueles que se colocam a serviço dele, mas ele é impotente quando se trata de um filho de Deus. Quando Deus permite a ele tocar em você, Deus só está permitindo para te fazer melhor, para me fazer melhor, mas Deus só permite até onde ele sabe que a gente aguenta. Afastar-se de Deus, queridos, não é fácil como parece. Sim, porque a vereda do abandono de Deus é uma vereda áspera, é uma vereda pedregosa. Pode não parecer, mas é, irmãos. Inicialmente, a gente precisa, para se afastar de Deus, a gente tem que desconsiderar a voz do Espírito Santo, acendendo luzes vermelhas e disparando alarmes à nossa frente todo o tempo. Então, para você se afastar de Deus, você tem que ignorar, desconsiderar a voz do Espírito Santo, o que não é fácil. Para se afastar de Deus, a pessoa tem que passar sobre o corpo ferido de Cristo, atravessado ali no caminho como grande obstáculo à perdição. Não é fácil, irmãos. Temos que resistir aos açoites e às advertências de nossas próprias falhas. Ah, meus queridos, o diabo é cruel. O diabo é cruel. Eu comentava no estudo bíblico essa semana com uma família, quando eu trabalhei numa cidade do Brasil, onde há uma predominância de macumba, candomblé e tudo que relaciona-se com isso. Eu uma vez batizei uma senhora que era líder de um terreiro de macumba, e no dia do seu batismo, essa senhora chegou na igreja para se batizar com um vestido longo, até embaixo, abotoado até o pescoço, até as mãos, toda coberta. E eu pensei, parece que a irmã levou o assunto da vestimenta, da modéstia cristã um pouco ao extremo. Pensei comigo, e não resisti à tentação. Eu disse, irmã, a senhora não se importa se eu te fizer uma pergunta? Por que a senhora está vestida desse jeito? Estava parecendo uma freira. E ela disse, não, pastor, eu não me importo, eu posso te explicar. É que essa noite eu não dormi, eu passei a noite apanhando. E eu disse, como assim? Ela disse, pastor, o diabo me fez levitar, ele me fez flutuar da cama e passou a noite me batendo. Quer ver? E ela levantou a saia assim até quase ao joelho, aqueles vergões vermelhos nas pernas. E ela me disse assim, pastor, todo o meu corpo está assim. Eu estou com vergonha de as pessoas verem, eu não quero ficar dando explicação a ninguém, por isso que eu estou vestida desse jeito. E ele me disse, pastor, que se eu entrar hoje no tanque batismal, ele me mata lá dentro. Mas eu disse a ele, me mate, mas eu não recuo. Irmãos, eu a batizei. Eu imagino a batalha espiritual que se travou naquela igreja, porque os anjos do bem mantiveram o diabo longe para não cumprir a promessa dele. E essa irmã se tornou uma fiel cristã. Depois, numa outra área dessa mesma cidade, numa cidadezinha chamada Portão, nós tivemos o privilégio de batizar uma outra chefe do candomblé. Ela tinha seu próprio terreiro de macumba. Ela tinha o seu próprio templo, onde ela fazia dinheiro com espiritismo, com toda aquela coisa envolvendo macumbaria. E, amados, aquela senhora saiu nos nichos, tirando um por um dos santos, entregando a um irmão nosso, chamado irmão Valdomiro. O irmão Valdomiro fez uma pilha com aquilo tudo, arranjou um pau e quebrou tudo. Nós batizamos aquela irmã. E aquele outrora templo de Satanás se tornou uma igreja adventista. Amados, o diabo é cruel com aqueles que se colocam a serviço dele, mas ele é impotente quando se trata de um filho de Deus. Quando Deus permite a ele tocar em você, Deus só está permitindo para te fazer melhor, para me fazer melhor, mas Deus só permite até onde ele sabe que a gente aguenta.
Afastar-se de Deus, queridos, não é fácil como parece. Em tudo que a gente faz, a gente tem que se deparar com o desafio da misericórdia divina que nos constrange, com a sua graça incompreensível. Você está se sentindo longe de Deus? Pois saiba que enquanto você desce por vales, enquanto você cruza desertos e se fere em espinhos, aquele que tem prazer na misericórdia está esperando que você caia em si e volte. Ele espera pacientemente, como ele é retratado esperando na parábola já mencionada em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. No Brasil, houve um incêndio numa casa noturna na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Muitos jovens morreram. E um bombeiro encontrou um celular no meio das cinzas, e foi possível ainda ver ali naquele celular centenas de ligações registradas, vindas da mesma pessoa. Você, geralmente, quando você coloca nos seus contatos, você põe o nome de quem, né? Está nos seus contatos. E quando a pessoa liga, o seu nome aparece. Aquele moço, dentre os seus contatos, tinha um contato. Só era uma palavrinha de 3 letrinhas, mãe. E quando aquele bombeiro achou aquele celular, tinha centenas de chamadas. Mãe, 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 mãe. A mãe ligando, sem conseguir falar com o filho. Sabe, amados, quando alguém se afasta dos caminhos de Deus, na tela da sua consciência fica registrado milhares de chamadas que, se pudessem ser lidas, você leria: pai, 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 o seu pai, o meu pai, nos chamando de volta. Ele não desiste, ele não se cansa. Talvez por isso nós lemos em Eclesiastes capítulo 7, versículos 2 e também no versículo 4. Ali em Eclesiastes 7, versículo 2, Salomão diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há o quê? Onde há banquete. Pois naquela, ou seja, na casa onde há luto, ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. E aí diz: o coração dos sábios, diz o versículo 4, está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Irmãos, o livro de Eclesiastes é incluído na categoria da literatura bíblica de sabedoria. No hebraico, o título Eclesiastes pode ser traduzido como palavras do pregador. Interessante que o título em português é derivado do grego, e curiosamente o termo eclesiaste vem da mesma raiz da palavra grega eclésia, que é uma referência àquele que fala em uma assembleia, ou seja, um pregador. E Eclesiastes então representa uma visão realista, quase cruel da vida. Salomão, quando escreveu Provérbios, Salomão estava em ascendência na sua vida, adquirindo riquezas, sabedoria. Ele tinha sabedoria e sua sabedoria ia descortinando os horizontes perante ele, e ele vai escrevendo o livro de Provérbios. Só que chega um momento na sua vida em que Salomão se desconecta de Deus, vira as costas para Deus, ele arranja muitas mulheres e ele começa a fazer loucuras. E aí depois Salomão escreve Eclesiastes, quando ele está na descendência, não mais na ascendência. E é um livro, como dissemos, que traz uma visão realista e quase cruel da vida. E o apologista cristão contemporâneo, Francis Schaeffer, ele observou que se tivesse 1 hora para falar alguém sobre Cristo, ele disse que falaria os primeiros 45 minutos sobre a ausência de significado de uma vida sem Deus. Queridos, uma vida sem Deus nem pode ser chamada de vida.
Quem não tem Deus não vive. É um zumbi caminhando por aí. Porque a vida não tem sentido sem Deus. E essa é precisamente a abordagem que Salomão faz no livro de Eclesiastes. O livro pergunta de várias formas sobre qual é o propósito da existência humana. Por exemplo, o que dá significado à vida? Salomão enfatiza nesse livro. Se no fim todos morrem, qual é então a diferença entre a justiça e a impiedade? É um tema abordado por ele. Irmãos, a seriedade com que esse tópico é tratado torna o livro de Eclesiastes relevante e sempre atual. Não é por acaso que a expressão debaixo do sol aparece cerca de 29 vezes nesse livro, indicando que, afinal, não existe qualquer esperança para o homem debaixo do sol. Irmãos, nossa esperança está muito além do sol. Amém? Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal.